Ok. Aqui com 2 minutos de atraso. Olha aqui, ai da Karina, grata pela presença. Grata, querida. Patrícia também, muito grata por estarem aqui. Ok, então, minhas queridas, estamos aqui. Patrícia, já estás aqui? Já estás aqui? Ok, já estás aqui. Só se queres colocar aqui alguma questão, queres entrar para falar, mas já estás aqui. Ok, lindas, como é que vocês estão? Aqui muita chuva por aqui. Eu espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Se me puderem dar um sinal que me estão a ver e a ouvir bem para continuar, para iniciar. Hoje tenho aqui o microfone, vamos ver se resulta melhor. Se quem estiver aqui me puder dizer que me está a ver e a ouvir bem. Não estou aqui a receber nenhum feedback. Ok, grata Patrícia. Ótimo, que assim podemos continuar. A minha mami também a entrar. Eu penso que vocês estão a enviar-me pedidos, mas os pedidos são para entrarem aqui em direto e eu acho que não é a vossa intenção participar, vir aqui em direto. Eu acho que vocês só querem assistir, não é? Ao direto. Então, minhas queridas, eu hoje trago aqui umas notas para ver se não me perco. Senti que na última live houve ali um momento que me repeti várias vezes. Não é que a repetição seja má, porque precisamos de ouvir muitas vezes, mas eu ouvi-me e houve ali um momento que a Liliana também, olá linda Liliana, e houve ali um momento que eu achei que me repeti um bocadinho demais, mas pronto, que para mim foi necessário, eu não tinha apontamentos na última live, então tenho aqui uns apontamentos a ver se não me perco e se consigo me manter nesta linha que eu quero trazer para esta live de hoje, com um tema tão bonito. Estamos realmente a iniciar este novo ciclo, vamos perceber de que forma é que ele aparece agora em continuidade com o ciclo anterior, porque eles não estão desconectados, obviamente. Claro que trazem sempre uma energia de início, uma energia de um novo começo, com novos convites, mas sempre uma continuidade, não é? Eles não são fragmentados de todo, não é? Há uma relação muito grande entre eles. Então, para começarmos, já temos aqui algumas pessoas. Para começarmos, eu acho que mais pessoas estão aqui a pedir para entrar no vídeo, mas eu penso que não é a vossa intenção participar aqui em direto, virem aqui falar comigo. Eu penso que vocês só querem participar. Então, vamos iniciar fechando os olhos, vamos ancorar um bocadinho a nossa energia aqui neste momento. Vou-vos pedir para fechar os olhos e fazerem 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e suspirando pela boca, libertando qualquer tensão mais física, libertando qualquer tensão mais emocional. E suspira, libertando qualquer tensão mais mental, psíquica. E convido-vos a trazerem as mãos ao vosso ventre, baixo ventre, e a respirarem pelo ventre, a sentirem que estão a ancorar a consciência no corpo, neste momento presente. Sintam os pés assentos no chão, se estiverem sentadas numa cadeira, as ancas bem assentes, as vossas raízes a alongarem-se
e a conectarem-se com a terra, enquanto respiram para o abdômen. E façam algumas respirações profundas, desde o ventre, desde as raízes, encontrando assim a âncora, enraizando a nossa consciência, regressando ao aqui e agora. Podem manter uma das mãos no ventre, a outra podem trazer ao centro do peito e vão começar a respirar desde as raízes, desde o períneo, desde o ventre, e a subir o alento, o ar, até ao peito, que começa a expandir em todas as direções. E expirando, relaxam. E continuam este movimento circular, sem paragem, não há paragem entre a inspiração e a expiração, simplesmente de uma forma muito fluida. Inspiram desde as raízes, desde o ventre, desde o períneo, sobe ao peito, que expande como um sol a brilhar em todas as direções. E expirando, simplesmente relaxam, esvaziam e mantenham este circuito energético, sem esforço. E a partir daqui vamos encontrar algum alinhamento, vamos desde as raízes inspirar, subir até o alto da cabeça que se conecta com os céus, e expirando simplesmente esvaziam e voltam a conectar-se com a terra. Criam este alinhamento, esta verticalidade energética. E tragam ambas as mãos no centro do peito. Vamos sentir gratas, agradecer por este dia, agradecer por este corpo, agradecer por esta vida. Hoje que iniciamos o ciclo Men da águia, que nos convida a voar em direção ao sol. E questiona-te, coloca-te esta questão: será que neste momento na minha vida eu vejo a vida com os olhos do espírito ou com os olhos do mundo? A partir de que olhos eu olho à minha volta? A partir de que olhos eu percepciono a realidade? Esta é a questão deste ciclo. É a reflexão que nos traz a águia. Inspira profundamente e suspira, liberta, e quando sentis, abres os olhos e regressa a este espaço de partilha. Minhas queridas, então agora ancoradas e já com o tema desta live, este novo ciclo, então vamos iniciar. Eu vou contextualizar este ciclo no calendário sagrado maia, ou seja, terminamos o ciclo anterior, vamos rapidamente rever o ciclo anterior, porque ele não está separado deste ciclo, como eu já referi no início da live. Então, recordam-se, quem esteve na última live, ouviu a gravação, estivemos a viver o ciclo Ike. E Ike era todo o convite de nos conectarmos à expressão autêntica, ao grande espírito. Recordam-se que eu mesmo falei o que é que significava espírito, que no fundo é o mesmo que consciência, ou numa visão mais de religião, podemos chamar Deus, divino, o Criador, ou mesmo alma, se for algo mais individualizado e conectado com o indivíduo, não é? Nós, cada uma de nós. Mas todo o ciclo Ike convidava-nos a libertarmos-nos de prisões, de amarras que nos impedissem dessa expressão autêntica e desse alinhamento com o nosso, podem chamar eu superior, eu divino.
ao eu autêntico, do nosso eu autêntico, pronto, que agora também se diz muito, não é? O nosso eu autêntico. E todas essas sombras, porque o grande desafio do último ciclo era Akbal, que era as sombras, mas sombras extremamente reprimidas, sombras que nós não tínhamos consciência, questões que nós rejeitávamos. Então era com o trabalho de consciência, obviamente, estarmos muito atentas, porque a vida vai nos refletindo, a vida, o nosso dia-a-dia, os nossos pensamentos, vão-nos mostrando ao longo do dia e ao longo do ciclo onde é que eu ainda não estou livre, não é? Porque a vida é realmente uma excelente mestre e ela vai-nos sempre mostrando na forma de pessoas ou circunstâncias onde é que nós não estamos livres. E esses aspectos seriam aspectos difíceis de reconhecer, porque era esse tal desafio da Akbal. Mas todos os 13 passos por cada ciclo, estes ciclos que eu falo aqui nestas lives são ciclos planetários, ok? Não são ciclos pessoais, mas são ciclos planetários que nos afetam a todos. Claro que não da mesma forma que um ciclo individual, que é muito mais forte, ainda assim afeta-nos a nível de um todo, ao nível coletivo. E estes 13 dias culminavam, os 13 dias de Ik, culminavam no dia de ontem, que era Isha, 13 Isha, que é a energia da mulher jaguar, aquela mulher xamã, aquela mulher medicina que está ligada à terra e que está muito conectada com o seu poder pessoal. E quem esteve ou já viu a gravação do seminário A Mulher Soberana, eu falei muito sobre estes assuntos e o quanto estarmos no nosso poder pessoal significa sermos guardiãs da nossa energia. Daí é muito fácil agora entender que todo o ciclo de Ik que nos conecta com a energia, com o espírito, culmina nesse poder pessoal, não é? Ganharmos mais poder pessoal, tornarmos mais guardiãs da nossa energia e para isso, obviamente, que temos que estar muito atentas a todas as dinâmicas à nossa volta, onde entramos em dinâmicas de poder, codependências, etc. E agora é muito interessante esta transição para o ciclo Men, porque se no ciclo anterior era muito poder pessoal, ok? Ancorarmos-nos no nosso propósito, no nosso ventre, é aí que habita o nosso fogo sagrado, ok? É aí, esse coração telúrico, ativar o nosso coração telúrico. Aliás, o sonho que eu tive da noite que iniciou o dia 13 Isha, foi um sonho realmente que houve um reconhecimento do meu trabalho ao longo do ciclo a nível de poder pessoal. Incrível, eu senti-me abençoada. Também pedi um sinal, intencionei a minha noite para que o Jaguar me trouxesse uma mensagem. Não veio o Jaguar ou a Jaguar, mas veio outras representações e senti-me, uau, eu realmente trabalhei bastante neste ciclo anterior, fui chamada a isso através das minhas práticas, mas agora então deste novo empoderamento, deste novo lugar, independentemente de onde nós estamos, não é? Alguma coisa cada uma de nós fez, ok? Agora Men convida-nos a ir ainda mais além, com as raízes bem firmes, porque Ish é as raízes bem firmes, ok? Poder pessoal é raízes, é âncora, é a base para levantar voo. Só agora faz sentido levantarmos voo. Então a águia aparece convidando-nos a um voo espiritual. A um voo que vai desde o nosso centro de poder, o nosso coração telúrico, aqui no nosso ventre, até o nosso coração cósmico, aqui no nosso peito. Então é o significado destes 13 dias que agora vão iniciar, em que do poder pessoal vamos ser chamadas à consciência soberana, que é ligeiramente diferente, é como se fosse mais abrangente. Há o chamado mestria solar,
Não é o objetivo ainda deste ciclo, essa tal mestria solar e essa total consciência soberana, porque isso é o símbolo Ahau, o arquétipo mesmo do Sol, não é este, mas é caminho de. Portanto, a águia convida-nos a começar a voar em direção a essa consciência. E vamos ver mais à frente qual vai ser a energia culminante para este ciclo, para entendermos então como é que esta onda solar ou esta serpente cósmico-telúrica nos vai levar, que é o que representam os 13 dias do calendário. Então, a águia propõe-nos o quê? Uma mudança de percepção. A águia é o grande arquétipo da visão. A águia, aliás, porquê que estas civilizações ancestrais recorriam a animais? Muitos animais também podiam ser objetos sagrados e plantas, mas animais, porque é uma energia muito primordial, está em nós, vive em nós. E se nós observarmos esse animal, por exemplo, se for um animal, ele vai nos revelar o que é que aquele arquétipo nos quer transmitir. Então, se observarmos o comportamento, a biologia, neste caso da águia, nós vamos começar a entender o que é que este arquétipo nos quer transmitir em nós, na nossa psique, na nossa vida. E uma das qualidades é realmente a visão da águia. A águia consegue ter uma visão, ela precisa de voar em altitude para ganhar perspectiva. Ela tem uma visão extremamente ampla que nós não conseguimos ter, nós seres humanos. A proposta é esta, ganhar essa visão ampla e conseguirmos ver o todo, ver numa visão mais ampla. Porque a nossa visão neste momento é extremamente reduzida. Nós não vemos, nós não percepcionamos a realidade tal como ela é. Isto é importante, isto é a primeira premissa, é o primeiro passo deste ciclo. É sermos honestas e termos consciência que aquilo que vemos não é a realidade tal como ela é. A forma como eu percepciono a realidade está dependente da forma como eu penso, como eu sinto, dos meus pensamentos e das minhas emoções, que me condicionam a minha visão. Para realmente me aproximar de uma percepção real, ok? Para me aproximar, para ganhar essa visão mais ampla, então eu tenho que começar a ganhar mais habilidade de subir de consciência. Para isso, eu tenho que mudar a forma de pensar e a forma de sentir. Exige, obviamente, também transformação. Recorrermos a práticas que nos ajudem a subir de vibração. Não subir de vibração, atenção, para transcender. Não é um bypass espiritual, até porque o ciclo anterior foi bem claro. Tens que estar no teu poder pessoal, ancorada no teu caminho, no teu propósito, com as raízes bem firmes. Agora sim, vais voar em direção ao sol. Não negando o que sentes, o que pensas, observa. A águia propõe-nos observar atentamente e, claro, reflexão, questionarmos-nos e recorrermos a ferramentas que nos ajudem a mudar de forma de pensar e de sentir quando estamos em situações onde estamos presas, ou seja, onde nos vemos nessas tais dinâmicas, nos enredos, nos dramas da vida, onde então caímos na tal consciência de vítima. O que a águia nos vai propor é: sobe, sai desses enredos, sai desse drama. Poderemos não conseguir sair logo, poderá ser só mesmo a posteriori que eu tenha consciência, consigo olhar para trás, mas é todo este trabalho, obviamente consciência, mais e mais consciência, de eu, ser honesta e perceber quando e como
é que eu vou caindo em dinâmicas que não me servem, onde há um desgaste energético. Aliás, outra metáfora da águia é a águia mesmo, a águia, tem certos animais oportunistas, um deles até é o corvo, em que colocam-se em cima da águia e é muito interessante. Eu adoro esta metáfora, é para todas nós. E ela não fica ali a perder tempo. Ela não fica ali a lutar ou a resistir. Nem ataca, nem se defende, nem reage. O que é que ela faz? A águia? Ela simplesmente continua a voar. Ela sobe de consciência. Chega um momento que aqueles animais não estão adaptados para essas altitudes. Isto é a melhor metáfora para as nossas vidas. E o quanto nós não aplicamos isso nas nossas vidas. Continuamos a resistir, continuamos a lutar, continuamos a defender, continuamos ali naquilo que nesta imagem da águia se diz, ficamos cá embaixo, no drama, nos enredos, nessa trama da vida, presas a essas teias, em vez de usarmos a nossa inteligência, gnose, para realmente subir de consciência. E Einstein, eu adoro esta frase de Einstein, já a uso desde que, sei lá, quando, mas é perfeita aqui, ela encaixa que nem uma luva. Não vais solucionar o problema com a consciência que a criou, ou com a mente que a criou. E nós insistimos, não é? Aqui entrarem mais Daniela, Elizabeth, Paula, queridas, bem-vindas. Então nós continuamos a insistir e por isso precisamos de ouvir isto muitas vezes e precisamos destes ciclos que nos ajudem a motivar e olhar ainda para aspectos da nossa vida onde continuamos presas a essas amarras. Porque obviamente o último ciclo não é o final, foi apenas um primeiro, um passo, não é um primeiro, é um passo para agora darmos outro passo. Esse é o caminho da espiral da vida. Então, esta frase de Einstein diz tanto. Nós continuamos a olhar para os problemas da vida e a tentar solucioná-los, mas esquecemos que se não mudarmos a forma de ver o problema, não vamos encontrar a verdadeira solução, a solução para a raiz do problema. Então vamos continuar sempre como uma bola de neve, presas a essas situações, presas àquilo que nós mesmas co-criamos, e a única forma de haver essa libertação é quando eu mudo de consciência. E mudar de consciência, obviamente, cada pessoa terá que ter a sua estratégia. Passa, no meu entender, primeiro por um entendimento cognitivo, que é muito mais do que só intelecto, é gnose, é o entender o que é o triângulo do drama, o que é estar numa consciência de vítima, tudo isso que eu falei no seminário Mulher Soberana e que eu falo tanto no curso Poder Pessoal e Soberania Feminina, porque sim, precisamos de conhecimento que nos ajude de forma pragmática a olhar para as coisas. Isso não significa que seja fácil, não é fácil, porque depois as amarras energéticas, as emoções e os pensamentos limitantes que vêm já de crenças, e não só crenças, identidades que nós assumimos como nossas, vão nos impedir de realmente conseguirmos avançar para algo libertador, não é? Para nos ajudar realmente a libertar, mas começar já a olhar e ter momentos em que eu sou apenas observadora, como a águia, porque eu preciso me distanciar. Há um momento que eu tenho que ter coragem de sair da situação e simplesmente observar. Ok? Comecem já a imaginar questões na vossa vida, aspectos onde realmente sentem que ainda há prisão, ou ainda há limitação, ainda sentem que algo não está bem, algo está errado, não é? Mesmo que seja de uma forma muito sutil, querem aceitar, mas ao mesmo tempo há uma resistência. Então isso só mostra que não há liberdade nesse aspecto da nossa vida. E teremos muitos, alguns
mais óbvios, outros ainda mais inconscientes, são mais difíceis de se reconhecerem, mas é começarmos já a ver, ok, em que aspectos eu ainda me sinto presa, em que aspectos eu sinto que não há liberdade, em que aspectos eu ainda resisto, eu ainda luto. E pode ser questões extremamente mundanas e triviais no dia a dia, seja com o meu marido, o meu companheiro, no ambiente familiar, onde eu ainda fico ali e sinto que quero ter razão, por exemplo, que não encontro soluções criativas, eu ainda quero, por exemplo, fico muito na necessidade de ajudar, mas crio só codependências e bengalas, porque no fundo essa necessidade de ajudar vem de carências profundas e de uma incapacidade de eu estar em mim e de me nutrir e de ir às minhas próprias carências. Estão a ver todos estes aspectos que eu também abordei bastante, o tema da codependência no seminário Mulher Soberana. Portanto, todos estes aspectos é nós começarmos a olhar e perceber com honestidade, ok? Não com essa ideia de que eu agora tenho que solucionar, porque senão já estou a partir da premissa que há algo errado comigo e não há nada de errado, ok? Com nenhuma de nós. Mas sim, simplesmente com essa honestidade de que poderá haver ali ainda limitações e que me fazem drenar muita energia. Simplesmente isso. Então esse reconhecimento, sair da situação, afastar-me, ter essa coragem para me afastar um pouco e observar com os olhos da águia. E os olhos da águia, os olhos estão cá em cima, falam-nos de quê? De, obviamente, entendimento cognitivo. Eu olhar para a situação, trazer um pouco de lógica e perceber, onde é que eu estou aqui nesta situação? Qual é o meu lugar? Qual é o contexto de toda esta situação? Onde eu ainda tenho dificuldade de estar na minha energia e caio logo nesse modo de sobrevivência, seja ataque, seja defesa, seja reatividade, seja fuga. São estratégias de sobrevivência extremamente válidas, obviamente, porque nos permitem sobreviver, mas onde há um desgaste energético muito grande. Então, a Aya convida-nos, ok, observa, usa a tua visão, usa o teu intelecto, todo o conhecimento que já tens nesta área, aplica, não com julgamento muito para nós, não é? Nós culpamos-nos, eu ainda não estou lá, ainda caio nestes enredos. Portanto, todo esse trabalho de não é culpa, não é peso na consciência, não é autojulgamento, mas sim a honestidade, a autenticidade de reconhecer, observar para reconhecer. E depois todo esse processo de, ok, o que é que me pode ajudar em termos de práticas? O que é que me pode ajudar? Será que é um shake? Será que é uma caminhada na natureza? Já que este ciclo convida-nos ao voo, mas é um voo enraizado, é um voo ancorado. Então, o que é que me ajuda a autorregular? Não é o meu sistema nervoso? Porque se entro nesse modo de sobrevivência, nessas estratégias, é porque há uma desregulação e possivelmente em todas nós já crónica. Então, como autorregular-me? Quais são as minhas ferramentas que eu vou recorrer hoje ou nestes dias para me autorregular? Então, estão a ver aqui esta estratégia, porque a águia já nos traz aqui capacidade de observar e capacidade de ganhar clareza para novas estratégias. Mas estratégias que não são aquelas que nós estamos constantemente a repetir, porque isso é tal história de Einstein, é querer solucionar com a mente que a criou. Então, como sair, observar, ganhar com novos olhos, os olhos da águia, ver que afinal, se calhar naquelas situações eu queria ter razão, e é sempre colocar uma questão, quero ter razão ou quero aprender, ou quero evoluir? Não é? Há certas questões que nós podemos ter sempre no bolso e colocar-me, ei Ana, queres ter razão nesta situação ou queres evoluir, ou queres crescer, ou queres aprender, ou queres encontrar soluções criativas? E não há uma apenas solução.
E essa capacidade de nós sustermos diferentes perspectivas, é a tal visão ampla da águia. Suster diferentes perspectivas é o que nos permite sair do drama e da consciência da vítima. Que, obviamente, pode surgir resistência logo do início, quando eu começo a agarrar-me muito àquela história e dizer não, mas eu sou vítima, porque aquela pessoa fez-me isto. Nós não estamos a tirar a responsabilidade dos outros. Não é isso. O que nos convida a este trabalho é não estás a tirar a responsabilidade dos outros, mas antes entra na tua responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade aqui? Porque é que a vida nos atraiu àquela situação? Atenção, eu estou a falar nisto de um lugar que estou em constante aprendizagem, como vocês, ok? Simplesmente estou constantemente a recordar-me e a ver onde é que estão os pontos mais fracos que há em todas nós e ver onde é que eu resisto mais, onde é que eu luto mais, onde é que eu entro mais no modo de sobrevivência, onde é que eu realmente nego querer ver. E esse é o trabalho do caminho da consciência. Com humildade, mas apesar de haver muita compaixão, a compaixão é extremamente necessária. Obviamente a águia, ela convida-nos a ir em direção ao sol. O sol é o representante da grande compaixão, ok? Mas compaixão sem a responsabilidade mantém-nos ainda na consciência da vítima. Então precisamos de assumir essa responsabilidade. Qual é a minha parte? E não é mais do que a minha parte, porque senão também entro na consciência de que quero salvar o mundo, a salvadora, e aí também não estou a assumir apenas a minha parte, assumo mais do que a minha parte. Então todas estas dinâmicas a águia vai nos convidar. Resumindo, mesmo que eu já tenha caído e seja um padrão de repetição, observar, ver, questionar-me, será que quero ter razão ou quero realmente aprender? Só há uma perspectiva ou se calhar há muitas perspectivas? E essa capacidade de suster muitas perspectivas vai-me ajudar a subir. Portanto, todos estes questionamentos mais de entendimento intelectual, cognitivo, entramos na gnose para poder percepcionar com mais autenticidade e depois o que é que eu necessito como ferramentas que me possa apoiar. Será um shake? Será uma caminhada na natureza? Será algumas respirações, que foi o ciclo de I, que era todo sobre a respiração. Men não nos diz aqui uma prática específica, diz-nos, aproveita bem o tempo. Aproveita bem o tempo. Sê sábia para aproveitar o tempo. Não percas tempo e energia com coisas necessárias. E então a mensagem principal aqui é: não é egoísmo dedicar tempo a ti. A ti no sentido do que é que necessitas, não é? Seja, será que eu preciso relaxar? Será que eu preciso de enraizar? Será que eu preciso de autorregular? Será que eu preciso, para mudar de consciência, preciso, sei lá, de estar aqui agora? Uma técnica que me ajuda a estar mindful. O que é que eu preciso? Não é? E este ciclo é isso que nos diz, ok? Aproveita bem o tempo, não desperdices as questões energéticas que já se falavam no ciclo anterior, agora atenção a elas, ok? És guardiã da tua energia. Não fiques ali como a águia não fica, não é com os animais oportunistas, que no fundo o que é que significa? Significa os dramas, os padrões de vítima, as dinâmicas, todos esses lugares onde nós ainda ficamos. E a importância, a águia traz-nos então aqui este destaque da importância de não nos distrairmos, até mesmo às vezes com conflitos que não têm sumo, que são perdas de tempo.
não é no sentido de agora ignorarmos as coisas, não é com esse desprezo, não é desprezo, não é isso, mas é estarmos em nós e percebermos, ok, não é para mim, há uma perda de energia, com muito respeito pelo outro, pela situação, mas retiro-me, não fico ali a alimentar algo que nem me beneficia a mim, nem a minha envolvente. E então onde é que eu ainda luto, não é? Em que batalhas eu ainda estou na minha vida, não é? Onde há resistência. Batalhas que, obviamente, a maior parte delas serão até metafóricas e muito sutis. Em que lugar já há essa resistência? E a convite é não lutar, como a águia. Ela não ficou ali a lutar, nem a defender-se, nem a atacar. E não foi fuga. Não foi fuga, porque poderia ter sido fuga, mas não foi fuga porque ela simplesmente subiu de consciência. Então não é fuga. É diferente fuga, não é? Ela sobe de consciência. Então é quando eu digo, podia ser fuga. Quando é que é fuga? Quando eu entro também na consciência da salvadora, quando, por exemplo, quero relaxar e vou para o telemóvel. E dá-me uma dose de dopamina, não é? Ou vou para a televisão, ou vou... Não interessa aqui, não estou aqui a julgar a televisão e o telemóvel, mas é estratégias que, ok, que por vezes até eu as faço, sem dúvida, todas nós fazemos, mas ter essa consciência que são soluções extremamente temporárias. Não é a mesma coisa, o relaxamento que eu vou obter de estar no telemóvel a fazer, não é? A fazer nada. Não é a mesma coisa do que eu fazer uma caminhada, por exemplo. Não é? Essa consciência, o que é que eu escolho? Será que é uma solução extremamente temporária? Não é? Então, ou eu vou realmente optar por algo que me vai à raiz, que me vai nutrir pela raiz, e não mais uma distração, que até temporariamente parece uma solução, mas não é sustentável. E isso fala-nos muito da consciência da salvadora. Não é só pelos outros, é nós mesmos. Quantas vezes recorremos a estratégias para sair de certos estados que nós estamos a sentir, não é? Ou mentais, sejam mentais ou emocionais, em que a estratégia que vamos recorrer é uma estratégia ainda de sobrevivência, extremamente temporária. Aprofundo isto no curso, não é? Com exemplos, etc. Então, sim, este convite a não lutar, a não resistir, para realmente olharmos para a nossa vida com outro entendimento. E claro, começa já a olhar e ver que eu não sou vítima de nada. Nada, nenhuma circunstância ou pessoa que eu atraio na minha vida é acaso. Não é acaso, por mais difícil que seja. E todos nós, incluindo eu também atraio situações extremamente difíceis. Mas se eu continuar a olhar para essas situações como que uma ameaça, como algo que eu tenho que lutar tantas vezes, quantas de nós, vamos ser honestas, quantas de nós, e atenção mesmo pessoas que já ouviram isto, pelo menos de mim, e continuam a usar o termo lutar. Eu luto, eu consigo, eu luto, não é? E temos uma doença e eu luto contra o cancro, eu luto contra esta situação, eu vou vencer. Se eu estou a lutar, há uma resistência. Estou a perder energia. Quando eu tenho consciência que, por mais difícil, atenção, por mais difícil, e não quer dizer que realmente é uma situação em que eu realmente sou vítima, ok? Sou vítima, ok? Mas a questão é, como é que eu agora vou olhar para essa situação? Ok? Foi uma situação em que eu fui vítima, senti-me vítima, e agora o que é que eu faço com isto? Essa é que é a proposta. As coisas estão a acontecer a mim ou para mim e mesmo até através de mim e por mim. Mesmo que eu não consiga entender. Mas a verdade é que a águia convida-nos com essa capacidade de observar, de me contextualizar,
de olhar de forma diferente, subir de consciência, aí sim eu vou ter um novo entendimento e perceber que mesmo as situações mais difíceis, elas estão lá por motivos. E pode ser, pelo menos começa um entendimento. Eu começo já a perceber que há um motivo maior e depois ao longo do tempo, poderá não ser ainda neste ciclo, poderá demorar muitos ciclos, às vezes até anos, olhar para trás e entender o que é que cada situação, mesmo as mais difíceis, as mais dramáticas, elas tiveram um propósito maior. Que eu, Ana Taboada, aqui, limitada neste corpo, não consegui entender, mas que o meu eu superior, o meu eu autêntico, ele sabia. Então essa aproximação dessa nova visão, e é difícil quando estamos ali no meio, continuamos a insistir, mas espera aí, mas ele fez isto, ou ela fez isto, mas ela agiu assim, ela falou-me isto, ou espera aí, não é bem assim, então vê-me, não tenho dinheiro, estou desempregada. É difícil, não é? Quando vamos depois às situações específicas, é difícil. E atenção, com compaixão, não é com essa arrogância de não é nada. Não, é com muita compaixão, com muita vulnerabilidade. De sim, sinto-me presa. Sim, essa honestidade de perceber, sim, são situações em que eu me sinto muito presa. Então começa por aí, por essa vulnerabilidade, mas não uma vulnerabilidade que chega ao ponto de eu me tornar, não é, essa vítima de todas as circunstâncias da vida. Não, mas essa vulnerabilidade de sentir, sim, estou presa. E reconheço bem onde estou presa. Reconheço bem que ainda há aqui questões que me limitam. Identidades que eu ainda assumo como eu, mas que estão muito distantes do meu eu autêntico. Então, quando eu começo a olhar para as coisas desta maneira, muda, o discurso, a narrativa muda. E aquilo que eu vejo é que, para dar este primeiro passo, este início de voo, é tão difícil, tão difícil. É como se às vezes eu sinto que as pessoas até desejam, mas é como, mas espera aí, é que eu estou mesmo vítima, é que não posso fazer nada. E continuam nessa narrativa. E claro, e outras até, às vezes até pior, porque o que eu vejo às vezes mesmo no mundo espiritual é pessoas que a resposta delas é: eu já sei tudo isso. Eu sei isso, mas continuam a sentir-se, a estar no mesmo sítio, não fazem nada. Eu já sei isso, nem quero saber. Para mim, ainda reforçam mais questões que querem reprimir mais no inconsciente delas, não querem ver. E o que fazem é sempre criar uma aparência de que eu já sei, porque estou num caminho espiritual, eu já sei, não é? Vestir uma determinada veste, mas depois, quando olhamos, nada muda. Então, de que vale? Não é? Eu falo muito, tenho falado muito ultimamente, mais ultimamente, sempre falei destas vestes espirituais, não é? E o quanto às vezes entramos num caminho espiritual e simplesmente a aparência muda, mas o conteúdo cá dentro continua igual. Então, e o problema não são as ferramentas, não é o método, mas sim, eu não estou a dizer que não é, ok, não é fácil, mas cada pessoa, eu estou a dizer isto porque cada pessoa vai encontrar a sua estratégia para não querer ver. A questão é essa. E ao menos tenhamos honestidade. Ao menos tenhamos honestidade, ok? É por aí que começa o voo. Então é uma observação, é uma visão sem julgamento. E isso sim, é muito difícil, porque obviamente se entrarmos no julgamento de como é que eu, que estou num caminho espiritual, ainda estou com estes problemas, como é que eu, que até faço estas práticas e tenho este conhecimento, ainda estou neste lugar, e isso trava-nos, isso impede-nos de voar.
Quanto ao julgamento, isso é um grande tema, não vou entrar aqui, entro muito no curso. O poder interno e soberania feminina, porque também lutar contra o julgamento não é a proposta. Vamos continuar a resistir, a lutar. O julgamento traz-nos grandes lições, mostra-nos as crenças que ainda estão dentro de nós, aquelas vozes limitantes, falam-nos, se calhar, até desejos reprimidos. Falam-nos de identidades que ainda assumimos como nossas, não autênticas, claro, mas o julgamento é uma ferramenta extremamente útil. E então, em vez de lutar, eu estou a julgar, não, é observar, ok, estou a julgar, então, porque será que eu estou a julgar? Mas isso é tema do curso, não desta live. O que eu trago aqui, então, é lançar aqui novos olhares para este convite da águia, esta visão mais ampla e que exige, só conseguiríamos mudar de percepção com mudança de consciência. Então, quando nós insistimos na nossa história, na nossa perspectiva, já nos está a indicar que não estamos na visão ampla. Não é? Então, questionar-me, estou a conseguir aceitar múltiplas perspectivas ou estou apenas fixa a uma? Porque fixa a uma é isto. É a nossa visão humana, os nossos olhos assim. A Alexandra, linda Ana, grata pela sabedoria e compaixão que trazes, pela orientação que nos faz voar na nossa soberania solar em enraizamento. Querida, grata. É escutarmos. Eu ouço muitas vezes. No Tao, os rins está conectado com a sabedoria ancestral. E os rins falam-nos de ouvir, de escutar, aprender a escutar. E escutar, ok, cada um escolhe, e sem julgamento, cada uma de vocês escolhe o que quer escutar. E agora, eu escutar notícias, mídia, que já vão transmitir as notícias já têm estratégias de manipulação muito grande ao nível coletivo, não é a minha escolha, ok? Essa, a nível pessoal, partilho aqui, não é a minha escolha. Então eu prefiro escutar este tipo. Aquilo que eu vos estou a dizer é este tipo, inspirar-me com mentores. Os meus mentores são internacionais. Eles praticam o triângulo drama, eles sabem o que é consciência da vítima, e é constante ouvir isto, ouvir, e obviamente ir aprofundando com todo este calendário maravilhoso, estas sabedorias ancestrais que nos fazem recordar dentro de nós a verdadeira gnose, não é? A gnose não é conhecimento, é gnose, esse tal conhecimento que está verdadeiramente conectado com a existência, não é? Então, a visão da águia não é literal, ela realmente convida-nos a uma visão para além da forma, para além do óbvio, para além da superfície. E por isso é que convida-nos a voar, não ficar ali só naquelas questões fúteis. Mas ok, é a vida, é o nosso drama. Viemos aqui viver dramas, mas viemos vivê-los para reconhecer onde ainda não somos livres. A questão é essa. Mas se continuarmos a viver o drama porque eu é que tenho razão, ou porque não quero ver os meus próprios dramas internos, então quero salvar o mundo inteiro e sou a ativista e etc., ou então culpo os outros e o mundo pelos meus próprios dramas, então vou perpetuar algo que não serve ninguém, muito menos eu mesma. E a conclusão, a essência que a águia nos traz e que para nós é muito difícil, não é mudando a realidade, é sim mudar a forma como vemos, como percepcionamos toda a realidade. E atenção,
não vai deixar de haver problemas, não vai deixar de haver desafios, porque essa é a forma de nós evoluirmos aqui neste plano, nesta terceira dimensão e neste mundo, nesta existência onde há polaridade, que nós escolhemos vir viver neste lindo, nesta bela terra. Mas é como é que eu vou ver tudo o que está à minha volta? É apenas isso. Os grandes avatares, os grandes mestres, Buda, Jesus, todos eles, Krishna, eles tiveram problemas. Claro que tiveram. Tiveram desafios e muito grandes, atenção, muito grandes. Agora, claro, cada um com a sua nuance, cada um com o seu método, são diferentes, ok? Mas há uma essência em comum, é como vês a realidade é que vai mudar tudo. Carmen, gratidão pelas tuas palavras, que por muito que saibamos que assim é, de facto é mesmo necessário que escutemos tantas vezes para as enraizar e tornar consciente o que é necessário fazer. Sem dúvida. Eu falo por mim. Quantas vezes vou buscar até vocabulário que eu não honro, mas já é um alerta, já é a bandeira vermelha. Digo, ei, voltaste ao mesmo. As palavras são poder. Cada vez, por exemplo, agora ocorreu uma palavra lutar. É algo que eu já não uso mesmo, mas poderá acontecer, às vezes, ali uma tendência. Ei, lutar? Estás a lutar contra quem? Se há luta, há resistência. Há ainda necessidade de ataque, defesa ou fuga. Ainda estou no modo de sobrevivência. E não queria ir por aí, mas já agora dou-vos aqui este parêntese muito importante. Um dos passos desse voo para mudar de percepção é a aceitação. Porque está inerente a sair da consciência da vítima. Enquanto eu realmente estiver nessa resistência, nessa luta, é sinal que eu estou na consciência da vítima, seja esta qual for, seja a vilã, seja a vítima clássica, as coisas acontecem a mim, não é? Ou então a salvadora. Então ainda há uma resistência. Eu não aceitar, por isso eu quero mudar. E atenção a esta aceitação que depois vai nos levar ao verdadeiro significado de rendição, que não é fácil, ok? A render, aceitar, não é resignação, não é passividade, mas é esse entendimento que está tudo certo. E porque está tudo certo, eu não quero mudar nada. Aqui, agora. Isso não significa que eu não consiga perceber que há aspectos de mim onde eu estou presa e que, obviamente, há uma aspiração e um desejo para que se libertem. Mas o que está a acontecer aqui, agora, aceito. É muito difícil. Mesmo olhando para o passado, enquanto não aceitarmos o nosso passado, nós não nos libertamos do que ainda nos prende ao passado. Mas avancemos neste convite de Man, focar-me aqui. Ok, aqui mais mulheres a entrarem. Deixem-me ver o que é que eu quero. Outra metáfora muito bonita, porque Man é uma consciência extremamente altruísta. É uma consciência de comunidade, é uma consciência de que eu seja o exemplo. Atenção aqui, exemplo não como um modelo perfeito, não há perfeição, não é isso, mas que eu faça o meu trabalho, que implica insight, implica integrar na minha vida, implica realmente ser aquilo que eu acredito, não é? Alinhada com os meus valores. Ou seja, nesse exemplo em que eu possa inspirar os outros, não é? Inspirar a minha comunidade. A águia sobe para guiar a comunidade. Porque senão onde é que levamos a comunidade? Seja a comunidade da minha família, o meu núcleo, não é? Mais pessoal, seja mesmo aqueles mais afastados à minha volta. Se sou professora ou sou terapeuta, não é? De que forma é que eu inspiro?
E não aqui no sentido rígido de perfeccionismo, não é isso, porque já falei o quanto é importante a vulnerabilidade, a honestidade, mas sim no sentido de ser autêntica, não é? Ok, como é que eu inspiro? E autenticidade é outra palavra que um dia poderei trazer aqui a minha visão, porque também já começa-se a falar, se houve tempos em que a palavra gasta é amor, agora estamos a substituir por autenticidade. Eu gosto muito da palavra autenticidade, acho que é a prática mais elevada que existe, é a prática mais elevada que a iluminação, ok? Sermos autênticos, ou seja, um alinhamento com o eu autêntico, mas às vezes recorremos às palavras para nos protegermos, para disfarçar certas reações, certas respostas na nossa vida que ainda não são autênticas, mas dizemos, estou a ser autêntica, eu explodi, mas estou a ser autêntica. Hã? Como? Para mim a autenticidade é eu reconhecer que estou a explodir. Estão a ver as máscaras que nós depois usamos? Eu vejo isto, eu passo aí aqui neste mídia, o Instagram, e fico, ok. E usam, eu sou autêntica, mas eu explodo, eu projeto. Então para mim a autenticidade é eu admitir, ok, ainda tenho prisões, ainda não sou livre, ainda caio em dinâmicas de poder. Ok. Era esse parênteses. Então, ainda neste tema que eu estava agora a começar, que Man nos leva muito a esta consciência muito altruísta de serviço pelo outro, não me perdendo pelo outro, ok? Mas de exemplo, pelo meu próprio caminho. E há um mantra muito importante aqui em Man, na águia, que é: mais importante que dar o peixe é ensinar a pescar. E isto é muito difícil para nós. Eu estou aqui a ver as horas e temos que terminar, não é? Sim, incrível, passou 1 hora esta live. Então, a capacidade de nós também reconhecermos quantas vezes caímos na consciência da salvadora quando retiramos o poder do outro e criamos dependências. E não estou a dizer aqui que não é, que é para deixarmos de ajudar, não é isso, mas pelo menos questionar-me, quando eu quero ajudar, questionar-me. Primeiro, o outro pediu ajuda. Segundo, é realmente ajuda? Será que eu realmente vou beneficiar com esta ajuda que eu vou dar? Porque há diferentes formas de ajudar. E o que Man, a águia, nos convida é uma ajuda cada vez mais sábia. Realmente dar algo à comunidade, ao outro, que não lhe retire o poder de escolha, que permita que a vida que seja a melhor mestre, porque eu não sou, é a vida é que sabe, e ao mesmo tempo, ok, se calhar dar-lhe talvez uma força, não é? Uma força, um apoio para que ele encontre por ele mesmo o seu caminho. Apoiando, obviamente apoiando. Estamos lá para apoiar, mas se estamos constantemente a querer dar as respostas pelo outro, a dar essas bengalas, não estamos realmente a ajudar. Man está muito associado então com esta visão para além, visão mais além, mesmo o futuro, os sonhos, os projetos, a missão, mas lá está, que possamos olhar desde o nosso coração solar e não desde as nossas estratégias de sobrevivência, aquilo que chamamos muitas vezes ego, ou essas falsas identidades. Agora, rapidamente, para concluir, que temos que terminar, este ciclo tem aqui um grande desafio, que é Kib, e Kib fala no passado. Apesar de Man nos convidar em direção ao futuro, tendo em vista o Sol, a consciência soberana, há o passado, e esse vai ser o nosso desafio. Ou seja, vermos no passado tudo aquilo que ainda nos pesa. Kib fala-nos dos pesos,
das culpas, onde ainda não há compaixão, perdão, onde ainda não houve libertação. Isso pesa-nos, isso curva-nos, isso impede-nos de voar. Não podemos voar com pedras em cima das nossas asas. E então é aí o que ainda nos prende a essas amarras, a esses dramas, e vai ser esse o grande desafio. A meta é Manik. A meta vai ser Manik, é a harmonização do nosso coração. Então, antes de chegarmos ao sol, ao coração solar, que é a Rau, temos que passar, não é, subir, e temos que passar pelas feridas emocionais que estão no nosso coração. E então ir a essas feridas emocionais, olhar para elas, acolhê-las e questionar-me. Quero ter razão ou quero evoluir? Quero suster múltiplas perspectivas ou quero ficar só na minha? Quero encontrar soluções criativas ou quero continuar presa ao passado? É isto, ok? Manik é a capacidade de encontrarmos doçura, encontrarmos... é uma energia mais diplomata, ok? Não porque evita o conflito, não é isso. Precisamos de passar pelos conflitos, precisamos de os conhecer, de os ver, ser honestas, mas naturalmente encontrar essa doçura, uma cura e uma harmonização sem esforço, uma leveza, diria uma leveza, muito conectado com as mãos, a mão que serve com amor e sabedoria. Isto é Manik. Mãos e braços como extensões do nosso coração. Quando nós chegamos àquele ponto, ao ponto culminar do 13, vai ser dia 24 de Abril. 24 de Abril é o último dia deste ciclo Manik, e que nos convida então a essa tal doçura, a harmonização, a tudo que tocarmos possa levar então um amor e uma doçura autêntica. Temos que passar por este caminho para chegar lá. Queridas, eu tinha aqui uma pequena prática. Vamos fazer só uma prática para terminar, muito rápida, que estamos mesmo já no timing. Isto passou muito rápido, este live. Então peço-vos para fechar os olhos. Fechem os olhos rapidamente. Façam uma respiração profunda e libertem, suspirem, libertem todos estes conceitos, criem espaço. Podem mesmo inspirar agora pela coroa e levar toda essa onda de alento, de ar até baixo às raízes e liberta. Mais 2 vezes. Criem espaço no vosso corpo-templo. Inspira pela coroa e esvazia pelas raízes. Mais uma vez. E agora, a partir desse lugar mais leve, com mais espaço, observa atrás de ti, observa quais são essas pedras, quais são essas amarras que ainda te prendem ao passado. Quais são essas dinâmicas ou esses padrões que te impedem de voar? O que é que estás a ser convidada a libertar? Um peso antigo. Reconhece ao inspirar e ao expirar, procura libertar, sentindo esse compromisso, essa responsabilidade, essa compaixão de desejares, aspirares libertar. Esse desejo profundo que vem do teu coração.
e sente-te como a águia. Sente-te agora como a águia. Sente-te com os olhos de águia, com um bico de águia, com penas de águia, com umas asas de águia. Sente-te. Inspira e sente-te ainda mais a encarnar a águia. E expirando, cria espaço. Espaço, abrir caminho para voares. E com uma afirmação de poder, repete: eu ganho visão clara. Eu vou acima do drama. Eu recordo o sol que habita em mim. E inspira profundamente. Podes reter um pouco a respiração para colocar essa semente, essa aspiração nos solos férteis do teu coração. E expirando, liberta. E é com esta semente, com esta intenção, que então vamos caminhar estes 13 dias do ciclo MEN. Não tive tempo para falar de algumas propostas, já falei, mas sim, o MEN está muito conectado com os sonhos, mas os sonhos lúcidos. Portanto, sim, podemos trabalhar muito com os sonhos. A águia é dos principais arquétipos para sonhos lúcidos, vívidos, receber não só mensagens através dos sonhos, mas através dos sonhos mudar a nossa realidade, através dos sonhos lúcidos e vívidos, mesmo até através dos sonhos super lúcidos. Mas a prática, obviamente, nestes 13 dias desse desapego emocional a narrativas antigas, começarmos a exercitar então estas questões que nos ajudam a ampliar a nossa visão, cultivar a visão do futuro, porque MEN é o futuro, é os projetos, mas a partir de um alinhamento, de uma autenticidade e não de caprichos do ego. E onde é que nós queremos ajudar, salvar, em vez de oferecer uma presença sem resgate, que é uma boa proposta. Servir com amor, mas não com bengala. Ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, a grande frase para este ciclo é: quanto mais subo, mais ganho visão. E quanto mais ganho visão, naturalmente, menos julgo. E quanto menos julgo, mais naturalmente posso amar e estar nessa presença amorosa e doce que é a proposta de Manica, onde através dos meus braços e mãos eu vou onde toco com a minha presença, não é? Eu levo esse amor, essa doçura, essa harmonia, naturalmente, não é forçado. E sim, atenção às âncoras, porque sem essa âncora é apenas uma transcendência. Ok, minhas queridas, termino. Avisos. Se ainda não viram o seminário Mulher Soberana, está muito conectado com este tema, vejam. Eu ainda não alterei o preço promocional do curso, se quiserem ainda ir lá aproveitar, ao final do dia vou mudar. O seminário também, a gravação do seminário, o calendário sagrado, a importância de um calendário sagrado para as nossas vidas, também aconselho-vos a ver. O curso vai iniciar em maio, é uma boa oportunidade para se conectarem com esta sabedoria que eu sinto que é tão importante nos dias de hoje. E é isso, minhas queridas. Neste momento, os estudos Maia, estou com um prazo de 15 dias. Se alguém quiser receber algum estudo Maia, é só para ter esse conhecimento. E muito grata a todas que estiveram aqui, que acompanharam esta live e que permaneceram aqui com a vossa presença, com o vosso tempo. Eu desejo-vos bons voos,
bem ancorados no propósito, no caminho, no nosso poder pessoal, em direção ao Sol, para que realmente cheguemos a esse lugar de doçura, de amorosidade e de harmonização fluida, natural, graciosa, e assim podemos voar em beleza nesta linda terra. Até já, muito grata. Grata.